Eu convido você a ficar até o final desse vídeo. Veja e ouça o que o pregador Francielso, ele que é evangelista, ele pregou. Olha só a mensagem que ele compartilhou nesse momento. Fica no vídeo até o final, tá bom? E Deus te abençoe. E analisando esse detalhe, pensando nessa questão, eu pergunto para vocês, como tem sido a oferta, né, do teu corpo para Deus? São perguntas que precisamos refletir, analisar, entendendo que é para Deus que está sendo ofertado, né? É para Deus que ofertamos. Quando você vai escolher um presente para dar a alguém, naturalmente você tem preocupações, sim ou não? E nós somos meios que, por mais que a palavra de Deus diga que não deve ser assim, às vezes nós ainda, na nossa humanidade, na nossa carnalidade, fazemos algumas, digamos assim, divisões, né? Acabamos fazendo algumas divisões. Se você for levar um presente para alguém ali da comunidade, simplesinho, uma pessoa que você conhece, que gosta e tudo mais, mas é uma pessoa simples, você não tem tanta preocupação, você chega, deixa eu ver aqui, essa canequinha com o nome, né, seja lá qual for, então, tudo bem, mas se tu for levar um presente para alguém que tu considera da alta sociedade, pessoa, né, de condições financeiras, quem sabe um representante, talvez a tua mente já diga assim, puxa, o que é que eu vou levar? Não pode ser qualquer coisa, né? A gente já pensa, vixe, rapaz, não pode ser qualquer coisa, porque olha para quem eu vou levar esse presente, e a gente já tem essa preocupação de que o presente tem que ser algo mais agradável, tem que ser algo mais, quem sabe, valoroso, ou, né, de alguma forma, algo melhor, assim dizendo. Então, na nossa falha, às vezes isso acontece. Acabamos olhando para um de uma forma e para outro de outra, por causa da sua posição, ou algo desse tipo. Mas eu quero usar esse exemplo aqui, irmãos, para dizer para vocês o seguinte: se eu e você nos preocupamos, independente da classe, de oferecer um presente agradável para um ser humano, imagine qual deve ser a nossa preocupação com relação a ofertar para Deus. Imagine qual deve ser a nossa dedicação com relação a essa oferta para o nosso Criador, para o nosso Redentor, para o nosso Mantenedor, para o Deus eterno e Criador do universo. Então aqui, Deus ele descreve no verso 8, com essas perguntas, algo que é indispensável para mim e para você. Precisamos compreender que ofertar para Deus deve ser o nosso melhor. Seguindo, né, os preceitos que o próprio Deus descreveu, sem defeito, sem mácula, sem mancha, o melhor, né, de cada um de nós para aquele que é o nosso melhor. Seguindo a leitura, verso 9, irmãos, olha o que o texto continua dizendo para cada um de nós. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Preste bem atenção nessa nova pergunta do verso 9. Agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está dizendo? O Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo, olha, clamai pela graça de Deus. Isso é algo que nós compreendemos muito bem, sim ou não? Quando entendemos quem somos, quando de fato reconhecemos a nossa realidade, seres pecadores, falhos, fracos, entendemos então que somente pela graça de Deus é que podemos alcançar vitória em nossas vidas. E o texto começa dizendo, clama pela graça de Deus, porque ela é a única forma, é o único meio de que essa vitória seja alcançada. E essa deve ser um pensamento que deve estar ocupando as nossas mentes, os nossos corações, a cada um de nós. Devemos estar pensando dessa forma, porque, queridos, quem somos é exatamente pessoas falhas, errantes, e que necessitam da graça de Deus para avançar, para que uma mudança possa acontecer, para que possamos dar um passo para um novo patamar de vida. Somente Deus pode tornar isso possível por meio da graça dele. Mas aí vem a pergunta que deve nos ativar nesse momento. Mas com essas ofertas, mas com a oferta que você tem oferecido para Deus, você amigo, né? Você irmão, a oferta que você tem oferecido para Deus vai ser aceitada pelo Senhor? Você já se fez essa pergunta?
Senhor, a oferta que eu estou te dando será aceitável? O tempo que eu te ofereço, o corpo que eu te ofereço, né? A oferta de todos os aspectos da minha vida que eu te ofereço, tem sido elas agradáveis e aceitáveis ao Senhor? Eu tenho representado, eu tenho feito parte do grupo, né, que está do lado de Abel e que oferece a Deus o melhor e é aceitável pelo Senhor? Ou será que eu estou escolhendo fazer a minha própria vontade com relação àquilo que Deus espera de mim? Eu estou colocando a minha opinião acima da de Deus, a minha vontade acima da de Deus, o meu jeitinho acima do de Deus? Será que eu estou, irmão, fazendo as coisas de acordo com o que eu acho, o que eu penso e o que eu quero, ou segundo o que Deus tem me descrevido que deve ser feito? E, respondendo a essa pergunta, cada um de nós temos que chegar à conclusão e à resposta para a pergunta anterior. Tem sido as minhas e as suas ofertas aceitáveis diante de Deus? Essa é uma pergunta importante que você deve responder para si mesmo e para o Deus eterno, né, que está neste momento, através da sua palavra, a nos clamar por essa resposta, né, sincera e de todo o coração. Seguindo a leitura do verso 10. Tomara houvesse entre vós, olha o que o verso 10 diz. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Sabe, queridos, Deus diz: vocês acham que isso será aceitável para mim, esse tipo de oferta? E aí no verso 10 ele responde: quando você vem para o meu santo templo, carregando uma oferta manca, cega, cheia de defeitos, ele diz no verso com muita clareza: tomara houvesse alguém que fizesse o que, irmãos? Fechasse as portas do templo, para que você não entre, para que você não suba no meu altar, para que você não acenda o fogo do altar, para queimar a mim uma oferta cheia de defeitos. Deus claramente diz para mim e para você: não. No finalzinho ele diz: eu não aceito. Eu não aceito esse tipo de oferta cheia de defeitos. O meu desejo é que quando isso acontecesse, alguém fechasse a porta para que essa oferta não acendesse o meu altar. Para que esse tempo aleijado que você está me oferecendo não se achegue diante de mim. Para que essa entrega por metade, em partes, não se achegue diante de mim. Para que essa tua bondade, essa tua vontade, essa tua, colocação toda que você faz a respeito de servir com palavras, não se achegue diante de mim com tantos defeitos. Naquele tempo o povo oferecia cordeiros, mas no nosso caso, irmãos, não é mais o cordeiro que está sendo oferecido a Deus. Mas a oferta continua havendo a necessidade de que ela seja o quê? Perfeita. Que ela seja o melhor. Ah, irmão, mas Deus está dizendo que agora eu tenho que ter condições porque para dar um... Não é isso que Deus está dizendo. Deus não está preocupado com o valor, o tamanho, o preço. Não é isso, irmãos. Sabe o que é que Deus espera de mim e de você? O teu melhor. Não importa o qual seja. A viuvinha chegou lá com as moedinhas e colocou lá no ofertório. E a descrição bíblica diz que era moedinhas, irmãos. E ali haviam pessoas trazendo muito dinheiro, pessoas que tinham, valores inestimáveis, chegavam ali com muito dinheiro e colocava ali, mas a viuvinha chegou com as suas únicas moedinhas que tinha e colocou no ofertório. E o que foi que Jesus disse a respeito dela? Essa é a melhor oferta. Então, para Deus não importa o tamanho dela, irmãos. A questão não é o valor financeiro da oferta que você dá para Deus. Para Deus o que importa é a qualidade dessa oferta. É como o teu coração está oferecendo essa oferta para Deus. É como, queridos, quando eu saio de casa para vir a este lugar, a questão é, qual é o que vem no meu coração? O que me motiva a estar aqui, irmãos? Por que nós estamos aqui hoje? E como viemos aqui hoje? Sabe, queridos, eu fico pensando, há tempos outroras, talvez não todos, mas muitos de nós, vivíamos a nossa vida desgarrado, como ovelhas desgarradas, distante de Deus, e aquilo que para nós era prazeroso, a gente nos entregava por inteiro para essas coisas, sim ou não? Eu me lembro que nos tempos
de outrora, distante de Deus. Quando chegavam os períodos de festa, de setembro, aqui de Itaquarandi, mês de setembro, né? Eram 3, 4 dias de festas, e sabe o que é que acontecia? Eu lembro que eu e muitos coleguinhas meus estavam preocupados em comprar o quê? A roupinha bonitinha, o sapatinho novo, sabe por quê? Porque a gente queria estar lá na festa da melhor maneira possível. Mas eu pergunto para você, hoje, entendendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que eu devo oferecê-lo como sacrifício vivo, que eu vou estar na presença de Deus, tenho eu a preocupação de vestir o meu melhor para estar na casa do Senhor? Tenho eu a preocupação de calçar o meu melhor calçado, de vestir a minha melhor roupa e de chegar na presença de Deus com qualidade, irmãos? Estou eu preocupado em chegar diante de Deus da melhor maneira possível? É esse tipo de oferta que Deus está clamando, irmãos. Quem de fato o adore em espírito e em verdade. Que coloque Deus na sua vida como o primeiro. E que entenda, queridos, que se tem alguém que merece o melhor de cada um de nós, esse alguém é Deus. Amém. Ele merece o melhor de cada um de nós. Ele é digno de uma entrega total de cada um de nós. Ele é digno de que o tempo oferecido a Ele seja um tempo de qualidade. Há um tempo atrás, me recordo de algumas situações, e nessas situações eu lidava com pessoas que abriam mão do tempo que tem para Deus para si mesmo. Sabe, o tempo que a gente tem para Deus, comparado ao que temos para nós, é pouco ou é muito, irmãos? O tempo que se dedica para Deus é pouco, né? É pouco, irmãos. A gente vive uma semana inteira correndo de um lado para o outro, naquela loucura toda, e no meio dessa loucura a gente vai dedicando tempinhos para Ele, sim ou não? Tempinhos, ali de manhã a gente... E isso é importante, eu não estou dispensando isso não, irmão, faça isso, é importante. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que o tempo que a gente já dedica é pouco. A gente tem muito mais tempo para nós mesmos do que aquele que dedicamos para Deus. Então é injusto. Há um tempo atrás algumas pessoas começaram a clamar por emprego e muitas coisas mais, sabe o que acontece? Aí o diabo vai colocando diante deles coisas que parecem bênção, né? Só parece. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não tenho medo de dizer, eu digo sem medo de errar, tudo aquilo que tira você, que te afasta de Deus, ou que arranca de você o pouquinho de tempo que tu tem para Deus, irmãos, não tem valor. Entenda isso. Agora, dedicar mais tempo nosso para Deus é difícil. Mas quando aparecem as coisas que são do nosso interesse, roubar do tempinho de Deus é fácil. É ou não é? Arrancar um tempinho mais e dizer, não, Senhor, hoje não, porque... né? E a gente vai roubando o tempinho de Deus. Agora, de hoje em diante eu não posso ir mais para a igreja porque eu vou trabalhar agora e acabou, eu já não posso mais servir ao Senhor, eu já não posso mais estar na presença de Deus nos dias de culto, só vou no sábado. Acabou domingo, acabou quarta-feira e eu estou pensando em quem? Em mim. Estou dizendo assim, eu vou arrancar aqui mais um pouquinho do tempo que eu já dedico a Deus, que é muito pequeno, mas não tem problema não, porque é para eu trabalhar. Né? A gente tem que ter cuidado com essas coisas. As pessoas se aproximam de Deus e Satanás vai lá e oferece para eles ofertas, aparentemente bênçãos, né? Com o intuito de arrancá-los. Aqui vocês conhecem, nós vivemos uma experiência em Canabrava, irmãos, e aqui está pessoas que conhecem essa história muito de perto. Muito de perto. Você quer ver alguém aqui que conhece essa história nos mínimos detalhes? A irmã Claudinha está aqui. Eu lembro que nós começamos a dar estudo para um casal. O casal estava vivendo momentos difíceis, desempregado, a coisa não estava fácil, a mãe estava gestante. E o pessoal abraçou esse casal, essa família, tomou de conta deles, fez de tudo para que eles pudessem se sentir abraçados, cuidados, amados. Eu lembro que a irmã Claudinha trouxe, né, essa jovem para aqui, ela teve companhia, ela foi cuidada no período, como é que chama? Da gestação e depois que ela ganhou o seu neném também, né, no resguardo dela. Foi feito muita coisa, mas sabe o que aconteceu? Tomaram a decisão do batismo, na semana do batismo, na semana, irmãos. Eu fui chamado, eu estava no tempo indo para lá, todos os fins de semana, eu fui chamado na casa deles e o marido me disse assim, irmão, a gente não vai poder se batizar esse fim de semana. Eu disse, o que é que aconteceu, irmão? Irmão, você sabe que já tem mais de ano que eu estou desempregado e eu arrumei um emprego agora. Só que esse emprego não seria lá em Canabrava, era lá de Lajes do Batata, para aqueles cantos acolá. Aí eu vou ter que ir, irmão, porque você sabe a condição. Eu olhei para ele e disse assim, irmão, eu te entendo. Mas Deus tem cuidado de você.
não tem faltado o pão de cada dia. Deus tem zelado de você. Eu disse, você acha que é justo? Você está a um passo de concretizar a decisão mais importante da tua vida. Você acha que é justo voltar, retroceder agora? Mas irmão, é um emprego. Eu sou pai, minha filha nasceu agora, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar. Eu digo, irmão, nem tudo que parece é. Nem sempre é Deus que está te dando. O caminho nem sempre é Deus que está apontando, tenha cuidado. E eu fiz a pergunta para ele a seguinte, você acha que algo que te afasta de Deus foi dado a você por Ele? Você acha, irmão, que algo que te afasta de Deus foi Deus que te deu? Para te afastar dele? Não, Deus não quer você distante dele. Deus quer você perto dele. Deus não vai dar a você algo que te arranque de dentro da igreja, não. Deus não vai dar para você algo que te arranque do tanque batismal, não. E nós temos que ter preocupação com isso, infelizmente. Né, o batismo não aconteceu, eles foram embora. Hoje, se eu não me engano, não sei se voltaram, mas eu sei que esse casamento chegou a rachar, se acabar. Não sei se hoje teve um retorno, né? Então assim, a gente fica triste, a gente vê Satanás conseguindo enganar as pessoas, e nós, irmãos, dentro da casa de Deus, muitas vezes, estamos nos deixando enganar por Satanás, trazendo qualquer tipo de oferta para Deus, oferecendo qualquer tipo de coisa, de todo jeito, né, a toda hora, no tempo que for. A gente não tem essa preocupação de dizer, Senhor, tu vai ter o meu melhor. Eu vou te oferecer o meu melhor. E sabe como é que é chamado esse tipo de oferta? Oferta manca. Oferta defeituosa. E Deus, na sua palavra, diz assim, eu não aceito esse tipo de oferta. Eu rejeito. Eu não quero que entre e que seja colocado no meu altar. Que me dera alguém fechasse a porta quando esse tipo de oferta fosse oferecido. Porque isso é hipocrisia. Porque isso, irmãos, é uma oferta hipócrita diante de um Deus que merece tanto de nós. Enquanto a gente quer o melhor para a gente e o melhor para as pessoas com quem a gente convive e a gente ama, a gente vai diante do Deus que é a causa de tudo que somos e o que temos e oferecemos qualquer coisa, de qualquer jeito. E Deus está dizendo, eu preciso de homens e mulheres que me adorem em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores, queridos. E agora, para fechar, eu quero ler com você o verso 14 e a gente finaliza. O verso 14 é um verso duro, irmãos, mas necessário. Ele diz assim, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete, oferece ao Senhor um defeituoso. O homem que tem um animal sadio no seu rebanho e promete e oferece a Deus um animal defeituoso, a Bíblia diz que ele é o quê? Maldito, diz as Escrituras Sagradas, né? Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Deus diz, maldito é aquele que, tendo possibilidades de oferecer a Deus o melhor, está dando a Deus ofertas com defeito. Irmãos, eu não quero ser um homem amaldiçoado. Assim como você também não quer ser um homem amaldiçoado. O mundo está cheio do mal que tenta destruir as nossas vidas. E sabe o que é preciso para que isso aconteça? Simplesmente que a mão de Deus seja tirada. Ele não precisa fazer mal a ninguém, não. E quando a mão de Deus é retirada, irmãos, o ser humano se torna um ser amaldiçoado. Quando alguém sai da presença de Deus, que é o mais comum, não é Deus abandonar a pessoa, é a pessoa abandonar Deus, sim ou não? Quando alguém abandona Deus saindo da sua presença, essa pessoa se torna um ser amaldiçoado, porque o mundo está cheio de um mal que quer tirar a sua vida, que quer acabar com a sua vida. E Deus está motivando a mim e a você, queridos, nessa manhã sabática, a despertar para uma realidade de suma importância. Que tipo de oferta você está oferecendo para Deus? Pense com carinho na mensagem que Deus trouxe para você nessa manhã de sábado. Você que ouve essa mensagem, você que internaliza e entende o que Deus está, neste momento, clamando aos nossos corações, pense, reflita, que de fato, irmãos, iremos fazer com respeito àquilo que Deus está nos revelando.